Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí então corrigir, a terceira lista de exercício aí, aplicada aí a partir do dia 31, de março, na verdade. Então, essa aula a gente ia trabalhar com potencial elétrico. Professor, o que é o potencial elétrico? O potencial elétrico é a voltagem, O que é isso, professor? Suponha o seguinte. Então essa carga Q-zona aí vai ter um campo elétrico, Essas linhas aqui são de campo elétrico. Quando a gente coloca uma carga, por exemplo, vamos colocar uma carga Q aqui, nesse ponto, no ponto A. Uma carga Q positiva, o que ocorre com ela? Ela vai ser atraída ou repelida por essa carga Q-zona, A gente viu lá que como elas têm sinais opostos, elas vão ser repelidas, Então, vai aparecer aqui uma força e ela vai deslocar nesse sentido, Ou seja, nesse ponto A, existe aqui um potencial, Professor, por quê? Quando você coloca uma carga aqui, ela vai movimentar para essa direção, Vai criar movimento. Movimento, para você ter movimento, você precisa de energia, Energia cinética, E essa energia a gente chama de potencial. Então, quando a gente coloca uma carga bem próxima, uma carga positiva bem próxima à carga positiva, aqui vai ter um potencial elétrico, E esse potencial vai fazer com que essa carga seja repelida para longe dessa daqui, de forma a diminuir esse potencial, correto? Então aqui a gente tem um potencial elétrico, Quanto mais distante essa carga tiver dessa carga positiva, menor vai ser o potencial, vai aumentando a distância, porque a distância de A até a carga, se você aumentar essa distância até um ponto B, uma distância RB, se a carga vir para cá, ela vai ter um menor potencial. Então aqui ela tem um maior potencial, aqui um menor potencial em relação à carga. Quando a gente fala variação de potencial, supõe que aqui tem um potencial VB, Então quando a gente fala DDP, ou diferença de potencial entre dois pontos A e B, é a diferença mesmo, a diferença do potencial em A menos o potencial em B, ok? Quando a gente fala então diferença de potencial, você pega o potencial que essa carga tem em um ponto A e faz a diferença, menos o potencial que ela tem em um ponto B, diferente de potencial entre esses dois pontos. E a gente viu que essa diferença de potencial entre dois pontos é dada pelo trabalho que ela gasta para sair daqui até aqui, é a energia, que a gente chama de trabalho, dividido pelo valor dessa carga. Ok? Se vai ser essa lista, ou na próxima lista a gente trabalha sobre isso daí, mas é nessa lista mesmo, Então pessoal, bom dia aí. Então, nessa primeira aula aqui, a gente trabalhou com potencial elétrico, Então aqui na primeira aula, mesmo o ar sendo um isolante elétrico, deparamos-nos com fenômenos mais incríveis da natureza, os relâmpagos, os raios. A explicação para tal fenômeno é: por que será que os raios caem, A concentração de carga na superfície induz nas nuvens uma concentração de carga de mesmo sinal? Cargas de mesmo sinal se atraem? Não, Então isso aqui não pode ser. Pode ser isso daqui, mas cargas contrárias poderia ocorrer, A rigidez dielétrica do ar diminui com o aumento do acúmulo de cargas elétricas nas nuvens. Este acúmulo provoca a indução de cargas na superfície. Vou deixar aqui em aberto. As nuvens eletrizadas induzem cargas de sinal oposto na superfície. Beleza. O campo elétrico formado nessa região aumenta até tornar o ar condutor. Beleza. O ar não é condutor, mas o campo elétrico vai ficando tão alto, que de repente escapa lá uma fagulha e cria o raio. O atrito entre as nuvens gera o acúmulo de carga, tornando eletrizada. A carga promove uma descarga elétrica para a Terra, que se encontra neutra. A Terra não está neutra. Então isso aqui é falso. O campo elétrico formado entre a nuvem e a superfície torna-se tão intenso que a descarga elétrica redistribui essa carga entre a nuvem e a superfície. Na verdade, as cargas caem, Alternativa aqui, letra C. Ok? Então, essa questão número 2 aqui, da UFV aqui, na figura a seguir estão representadas algumas linhas de força do campo criado pela carga Q.
Os pontos A, B, C e D estão sobre as circunferências centradas na carga Q. Assinale a alternativa falso. Os potenciais A e C são iguais? Então, teve uma aula que a gente falou sobre superfícies equipotenciais, né? Professor, o que são superfícies equipotenciais? Então, se a gente pegar uma carga aqui, superfície equipotencial seria superfícies, né, esferas que estão à mesma distância, né, dessa carga. Por exemplo, o ponto C está a uma distância R, né, da carga, e o A também está a essa mesma distância. Então a gente diz que o ponto A e C estão na mesma superfície equipotencial. Todos os pontos que tiverem sobre essa circunferência aqui, ó, elas vão estar na mesma superfície equipotencial aí. Então isso aqui é verdade. Ele quer a falsa, correto? O potencial em A é maior do que em D, que a gente acabou de ver ali anteriormente. Quanto mais próximo o ponto estiver da carga, maior é o seu potencial em relação ao outro ponto. Como assim, professor? Está mais próximo em relação à carga, o ponto A ou o ponto D? O ponto A está mais próximo que D. Então, o potencial elétrico de A é maior do que o potencial elétrico de D aqui. Então, isso também é verdade. Uma carga elétrica positiva colocada em A, se eu colocar ela em A, tende a se afastar da carga elétrica Q? Será que se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai ser atraída ou repelida por essa carga aqui? Observa as linhas de forças, né, desse campo elétrico, dessa carga aqui. É de atração ou de repulsão de sair dessas linhas? É de saída. Como essas linhas são de saída, essa carga é positiva. Se essa carga é positiva, você colocando uma carga positiva, elas tendem ao quê? A se repelir. Isso também é verdade. Agora vamos ver a questão letra D, que é a falsa, né? O trabalho realizado pelo campo elétrico para deslocar da carga de A para C é nulo? Eles estão na mesma superfície equipotencial? Sim. Então não tem variação, a diferença de potencial aí é zero, porque eles estão na mesma superfície equipotencial. Professor, o que acontece então? Isso aqui é verdade. Também. O potencial em B é mais intenso do que em A? Qual desses potenciais é mais intenso, em B ou em A? Em A. Por quê, professor? Porque está mais próximo da carga aqui. Então isso aqui é falso. Como ele quer a falso, essa daqui é a questão falsa, né? O potencial em A é mais intenso do que em B, mas o potencial em B não é mais intenso do que em A. Então essa é a alternativa falsa, ok? Diferença de potencial, né? Então suponhamos que a gente tem uma carga aqui, ó, certo? Então essa carga aqui, ela tem aquelas linhas saindo aqui, né? Uma coisa que a gente não disse, vamos supor que essa carga aqui seja positiva, né? As cargas positivas, se você colocar uma carga próxima a ela, essa carga vai ter maior potencial quando estiver mais próximo a essa carga positiva aqui. Então se a gente analisar o ponto A e o ponto B, em qual desses dois pontos a gente vai ter o maior potencial elétrico, né? Como essa carga aqui é positiva, quanto mais próximo a esse ponto de análise estiver da carga, maior vai ser esse potencial elétrico, correto? Então aqui no ponto A, o potencial nesse ponto A ele é maior do que o potencial aqui no ponto B, correto? Então existe aqui uma diferença entre esses dois potenciais, né? Suponha que aqui ele tem 30 volts de potencial e aqui ele tenha 10 volts de potencial. Então existe aqui uma diferença de 30 para 10, de 20 volts, né? Então essa diferença de potencial que a gente fala, é justamente isso, a diferença entre os potenciais entre dois pontos, correto? Então, suponhamos que a gente coloca uma carga Q de prova aqui, né? Essa carga Q de prova, ela vai sofrer um trabalho para se deslocar do A até o B, né? Como o Qzão é positivo, se você colocar uma Qzinha positiva, uma carga Q positiva, ela vai se repelir. E esse deslocamento que ela faz aqui, como a gente viu anteriormente, necessita de quê? De trabalho, né? Então, se a gente pegar esse trabalho que ele realiza entre os pontos A e B e dividir pelo valor dessa carga Qzinha que a gente colocou aqui, a gente vai ter a diferença de potencial, correto? Relembrando, diferença de potencial, diferença do potencial de A com o potencial de B, né? Qual a variação de potencial entre esses dois pontos, correto? Aqui é a mesma maneira, a gente tem
uma carga Q que sai do ponto A e vai para o ponto B, né? Sofre um trabalho com essa carguinha Q, e a diferença de potencial entre esses dois pontos é dado por essa relação aqui, ó. A diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é o trabalho, né, realizado pela carga sair de A para ir para B, dividido pelo valor dessa carga, correto? Eu vim fazer uma errata aqui, né? Lá no nas nossas listas, agora que eu fui observar isso, né? Eu fiz lista por cima de lista, peguei de um livro da Rede Pitágoras aqui e observei que coloquei fórmula errada aqui, ó. Isso aqui não é isso daqui não, tá, pessoal? Vocês me desculpem. Diferença de potencial entre dois pontos é dado pelo trabalho, né, que se gasta para movimentar essa carga entre esses dois pontos, dividido por essa carga. Isso é diferença de potencial, correto? Vocês me desculpem aí por ter colocado essa forma de livro errado, né? Então, a diferença entre potencial entre dois pontos é igual ao trabalho realizado para movimentar essa carga entre esses dois pontos, dividido pela carga que você movimentou entre esses dois pontos, ok? Então, lá no exercício número 1 da aula 2, pede o seguinte, olha. Uma carga de 3 microcoulombs é transportada de um ponto A, ele está no ponto A de um potencial para o ponto B. E aqui tem um potencial elétrico, o campo elétrico, né? Então ele tem um potencial aqui em A e um potencial elétrico aqui em B. Então a diferença de potencial aqui seria VAB, né? E se o trabalho realizado pela força elétrica é igual, então realiza-se aqui um trabalho para movimentar essa carga do ponto A até ela chegar ao ponto B. Esse trabalho é de 1,5 vezes 10 a menos 4 joules. Então ele quer saber a diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B, né? Então a diferença de potencial entre o ponto A e o ponto B é dado pelo trabalho realizado entre o ponto A para movimentar essa carga do ponto A até o ponto B, dividido pelo valor dessa carga, correto? Então substituindo aqui, ó, o valor desse potencial, né? Essa diferença de potencial, trabalho é 1,5 vezes 10 a menos 4, dividido pela carga, que é 3 vezes 10 a menos 6. Então, se a gente dividir aqui, ó, vai dar 0,5. Divisão de bases iguais. O que a gente faz com os expoentes? Mantém a base e subtrai eles, né? Então, menos 4 menos 6. Então, a diferença de potencial seria 0,5 vezes 10 menos 4, menos vira mais 6. 6 tira 4, 2, né? Então, essa diferença de potencial entre os pontos A e B seria de 0,5 vezes 10 ao quadrado volts. Pergunta, tem essa alternativa? Não, né? Então, como aqui é quadrado, me dá o direito de avançar 2 casas para a direita. 2 casas apenas, ok? Então tem uma. Ela está aqui. Se eu passar para cá, eu perco uma. Tem mais uma em direita. Então vira 50 volts. Agora sim tem essa alternativa, né? Alternativa letra A. Já a questão de número 2, olha, a mesma ideia. Uma carga elétrica pontiforme, tem uma carga de 3 vezes 10 a menos 9 coulomb, é levada do ponto A, né, e um campo elétrico onde o potencial VA é igual a 900 volts, até o ponto B, né, então ela está no ponto A aqui, tem 900 volts, né, e vai a um ponto B, e lá ele tem 2.100 volts. Aonde o potencial é maior? Vamos identificar, por exemplo, onde estaria essa carga nesse espaço, né? Onde o potencial é maior, em A ou em B? Em B, né? Então suponhamos que tem uma carga positiva aqui. Quanto mais próxima a carga, maior o potencial elétrico. Correto? Determina o trabalho realizado pela força elétrica que atua em uma carga Q, né? Ao deslocar dos pontos A até B. Então, qual o trabalho realizado para se deslocar uma carga do ponto A para o ponto B? É isso? Correto. Então, como ele está saindo de um menor potencial para ir para um maior potencial, isso que vai interferir aqui, ok? A diferença de potencial entre dois pontos é o trabalho entre esses dois pontos dividido pela carga, né? Qual a diferença de potencial aí? Não sei. Eu sei que o potencial em A é 900, menos o em B é 2100. Então, a diferença de potencial entre eles, sinais diferentes, subtrai e dá o sinal do maior. É menos 1.200 volts. Então, 1.200 volts negativo é igual ao trabalho
que vai ser gasto para transportar a carga do ponto A para o ponto B, dividido pela carga, que é quanto? 3 vezes 10 é menos 9. 3 vezes 10 é menos 9. Aqui é menos 9. Correto? Então, trabalho entre esses dois pontos igual. Então, como as alternativas aqui estão com vírgula, notação científica, vou colocar notação científica, olha. 1, 2, 3, aqui a vírgula. Menos 3,6 vezes 10. Quando eu deslocar 3 casas para a minha esquerda, eu vou ganhar 3 lá no meu expoente. Menos 9 mais 3, menos 6, né? Como isso é energia, isso é dado em joule. O trabalho gasto para transportar uma carga Q do ponto A para o ponto B é menos 3,6 vezes 10 a menos 6 joules. Professor, por que é negativo? Porque você está transportando uma carga de um ponto onde tem menor potencial para um ponto onde tem maior potencial. Ou seja, você vai ter que fornecer energia a essa carga para ele sair desse ponto A para o ponto B. Por isso que o trabalho aqui é negativo. Ok? Então, com isso, a gente finaliza essa terceira lista. Abraço, até a próxima aula.